vamos falar especificamente sobre a alça de preenchimento. Como é um assunto que cai muito em prova, eu preferi deixar o mapa separado com mais detalhes ali que facilita na hora de estudar o assunto, tá? Então, a alça de preenchimento. A alça de preenchimento eu deixei aqui no centro. Então, a gente consegue identificar a célula que está ativa, quando aquela célula ela tá com as bordas ali um pouco mais forte e um quadradinho, tá? Então, a alça de preenchimento a gente vai utilizar arrastando esse quadradinho ali em diferentes direções. Então, quando a gente clica nesse quadrado e arrasta, né, a gente vai fazer ali utilizar a alça de preenchimento, ou também a gente pode dar um duplo clique, que ele vai fazer o preenchimento até a última célula preenchida na coluna da esquerda. Isso já caiu em prova, tá? Então, por exemplo, imaginando que eu não tivesse aqui, não tivesse preenchido, eu só preenchi essa fórmula aqui e dê um duplo clique aqui. Aqui tá preenchido até aqui, né? Até a B3. Então, ele faria o preenchimento automático dessas células e pararia aqui. Como aqui não tem nada, ele não preencheria próximo, tá? Se a gente clicar e arrastar, sim, ele continuaria preenchendo se eu arrastasse até aqui. Agora, se eu desse um duplo clique, ele pararia nessa daqui. Então, é uma coisa, às vezes, que no dia a dia também facilita, né? Então, às vezes, dependendo do tamanho da planilha, da quantidade de linhas, às vezes, se clicar e arrastar não é tão prático. Então, se a coluna à esquerda estiver preenchida, se der um duplo clique, que ele vai fazer o auto-preenchimento até onde está preenchido na coluna da esquerda. No Excel, assim, em relação à alça de preenchimento, tem algumas diferenças em relação ao Calc, tá? Do LibreOffice. Então, se na prova de vocês tiverem o Calc também, esse é um ponto, às vezes, de divergência em relação aos dois sistemas, aos dois programas. Mas aí eu deixei no mapa específico do Calc. Ao utilizar a alça de preenchimento, ao selecionar duas células, o que acontece? Então, eu selecionei duas células com números, que estão preenchidas com número, e vou arrastar. O que ele vai fazer? Ele vai calcular a diferença entre essas duas células, vai fazer uma progressão aritmética, no caso, vai calcular a diferença e vai acrescentar essa diferença nos próximos. Então, aqui, a diferença de 4 e 1 é 3, então ele vai somar aqui 3 ao 4, que vai dar 7, depois vai somando 3 e assim sucessivamente até onde você arrastar, até onde preencher. Então, ele considera como uma progressão aritmética. Aqui eu coloquei outras situações que eu acho que facilita na hora de estudar, porque às vezes vocês vão estar estudando e não vai estar com o Excel aberto, porque às vezes ficar ali com o Excel aberto não dinamiza, principalmente nas revisões, às vezes bate a dúvida, então eu preferi deixar aqui para saber o que acontece em diferentes situações ao utilizar a alça de preenchimento, principalmente aqui com texto e número, tá? Então, eu utilizei a alça de preenchimento aqui. Eu tenho o número conectado diretamente a um texto, tá? Então, não tem aqui espaços, tá? Então, ao clicar e arrastar, utilizar ali a alça de preenchimento, ele mantém o texto, ele meio que copia esse texto e cola, tá? No caso do Excel, se eu tiver só um número, se eu selecionar só um número e arrastar, ele vai manter esse número. Aí você tem uma opção que ele aparece ali em opções para seleção, que você, quero que preencha a sequência, mas assim, automaticamente ele vai copiar esse número, tá? Agora, se eu tenho ali, por exemplo, um espaço entre um número e um texto, no caso aqui eu coloquei diferentes situações. Então, aqui temos só um número, aqui depois eu volto para esse. Um número, um espaço e o texto. Se eu clicar e arrastar, ele vai entender que é uma sequência e vai colocar o número 2, 3, 4, 5. A mesma coisa acontece se o texto estiver primeiro, tá? E também se o texto estiver logo depois, se o número estiver logo depois do texto, mesmo que não tenha espaço, tá? Se o número está antes do texto, ele mantém o número e não sofre alteração ali na sequência. Se o número está depois do texto, mesmo que sem espaço, ele vai fazer a alteração. E ali, se temos uma separação com espaço, temos número antes e número depois, ele faz a alteração só do número antes, tá? Faz a sequência só do número anterior. Então, acho que às vezes vale ali, na hora que a gente está estudando, acelerar essa revisão. Aí temos algumas listas personalizadas, né? As listas internas que o Excel já tem
são dos dias da semana e dos meses. Seja os dias da semana completo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quanto abreviado, né? Aqui eu coloquei domingo, segunda, terça. E dos meses a mesma coisa, né? Janeiro, fevereiro, E então, se a gente clica e arrasta ali, ele vai entender que, tipo, depois da segunda vem a terça e vai fazer esse auto-preenchimento. E nós podemos, tá? É possível criar listas personalizadas, que aí fica dentro de arquivo, opções avançados. Dentro de opções avançado, a gente tem um universo à parte de coisas incríveis que a gente consegue fazer dentro do Excel, mas que às vezes não é tão cobrado assim em prova, às vezes assim, só é importante a gente saber que a gente pode criar as nossas listas personalizadas. Então, se eu tô trabalhando com uma sequência específica, por exemplo, de empregados que tem, né, uma sequência ali para fazer, eu posso criar essa lista personalizada, cadastrar, e aí eu coloquei um nome, ele vai trazer o próximo dessa lista. Então, qualquer dúvida é só deixar nos comentários e vamos continuar os nossos estudos no Excel. Bons estudos, até mais!